Amém? Convido vocês a se colocar de pé, pessoal. Louvar o nosso Deus grandioso. Transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver teu amor me deu uma nova canção, me transformou e me deu uma direção,
falar de coração para Deus que não há outro lugar em que você gostaria de estar. Não vou dizer nesse momento, mas durante a sua vida, do que na presença de Deus. Vamos cantar novamente esse refrão dessa canção? Só o violão, por favor. Não há outro A igreja pode cantar lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar, se só tu tens as palavras de vida. A palavra de Deus, ela por si só, ela dá testemunho dela mesma. Ela tem esse poder de ela afirmar que a palavra dela é verdadeira. Esse livro não precisa que ninguém prove que ele é um livro verdadeiro. Ele é um livro verdadeiro, porque são palavras, pessoas inspiradas por Deus que escreveu os livros que formam a Bíblia. E essa palavra, ela diz a respeito de si mesma que ela é uma palavra viva e eficaz. Ou seja, é uma palavra que ela tem um poder sobre as nossas vidas. E pelo fato dessa palavra ter poder nas nossas vidas, deve ser um desejo no nosso coração de estar sempre debaixo dessa palavra, de estar sendo direcionado por essa palavra. A gente não está falando de um livro qualquer, um livro de autoajuda, de um livro que não vai nos trazer frases bonitas, frases inspiradoras. A Bíblia não deixa de ser um livro inspirador, mas acima de tudo é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração, que a gente possa fazer disso um ato contínuo, um ato diário, de estar debaixo dos direcionamentos da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, nesse momento, nesse início de culto, onde já cantamos o nosso primeiro louvor, Deus, onde cantamos, ó Pai, onde nós falamos, ó Deus, nós cantamos que essa palavra é uma palavra de vida eterna, ó Deus, e que não há outro lugar onde nós queremos estar a não ser debaixo dessa palavra, a não ser guiados, ó Pai, por essa palavra, e que possa ser, ó Pai, um desejo nos nossos corações, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em cada um de nós, esteja nos testemunhando, ó Pai, esteja nos convencendo, ó Pai, de que essa é uma palavra digna de confiança, é uma palavra, Deus, digna de poder, e que através do Teu Espírito, ó Pai, que habita de cada um de nós, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, despertando isso nos nossos corações, ó Deus, que possamos, ó Pai, permitir o agir do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Deus, no mundo onde ouvimos tantas coisas, tantas palavras, ó Pai, aleatórias, mas que muitas vezes, ó Pai, nós acreditamos em palavras que são palavras que não provêm de Ti, mas que em nome de Jesus o Senhor esteja, ó Pai, através do Teu Espírito nos dando esse discernimento, ó Deus, o Senhor esteja nos dando, ó Pai, sabedoria para estarmos entendendo aquilo que for falado, aquilo que for lido, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra e o poder dela sobre as nossas vidas, ó Deus. E em nome de Jesus eu oro por cada um dos que estão aqui essa noite, ó Pai, aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, que o Senhor também esteja, Pai, tocando, ó Pai, no coração deles, ó Deus, que a palavra, Pai, que for falada, que for lida, que for explicada aqui essa noite, ó Deus, seja entendida por todos, ó Pai, que faça efeito na vida de cada um, ó Pai, dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, ó Pai, lhe agradeço desde já por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas e na vida também aqui dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Vamos continuar com o nosso louvor.
ser. Tanto amor no teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará.
Vocês assentaram, irmãos. Deus esteja abençoando o coração do Claudinei. Passar a palavra agora para ele. Amém? Amém. Aleluia. Tira aqui. Obrigado, Tirão. Homem forte. Amém. Aleluia. Bom estar aqui presente com todos, em comunhão. Graças a Deus. Que bom. Vocês já assistiram? Tem uns filmes que são marcantes, né? Vocês assistiram já um filme que chama A Espera de um Milagre? Quem já assistiu? Já? Praticamente quase todo mundo, né? Já assistiu. É a história de um homem, né? Bem grandão, né? Ele é bem grande. Conhece o nome do ator? Como é? Sabe o nome dele? O homem é grande. Aí ele conta a história que ele está condenado, né? Condenado à morte e de uma maneira injusta, né? Porque ele foi acusado, parece, de abusar de umas criancinhas, né? De duas criancinhas, né? Assassinar, né? Mas abusou e assassinou. E na verdade não foi ele, né? Foi um outro cara que aparece lá no meio do filme, uma coisa assim, né? Bom, todo mundo já contou, não vou falar spoiler, né? Todo mundo já assistiu, né? E aí ele decorre dele mostrando a situação dele e de como essa injustiça, né? Dele ser condenado à morte por um crime que ele não cometeu. Agora eu fico pensando, imagina se fôssemos nós. Se você tivesse sido condenado por algo que você não fez. Porque nós já se estressamos já com algumas injustiças. A gente, por exemplo, às vezes a gente está na rua, no trânsito, alguém passa na nossa preferencial, a gente já se estressa, não é verdade? Alguém estaciona onde você está sempre acostumado a estacionar, você já fica bravo. É ou não é? Às vezes alguém pega a cadeira onde você sempre está acostumado a sentar, você já fica bravo. Né? Então, você e eu, né? Mesmo nesses processos que não há tanta injustiça e não há uma punição como sendo a morte, a gente já fica, né, com os nossos nervos aflorados, né, e querendo fazer justiça, não é mesmo? Agora imagina você sendo condenado por algo que você não fez à morte. Como você iria se comportar? Como você iria reagir? De que maneira você iria reagir a essa injustiça, a essa condenação? Ainda bem que no Brasil não existe, né, a pena de morte, né, mas eu imagino que em alguns países que existam, será que a lei desses países é tão perfeita assim que não foi nenhum foi morto sem realmente ser inocente? Uma dúvida, né? Será? Então eu imagino que dentre vários culpados, um ou outro ali também entrou nessa mesma situação. Não pôde provar, não pôde arrumar advogados, e aí ele não conseguiu se defender. Mas imagina como que deve ser isso, se colocando no lugar dessa pessoa, e imagina também o seguinte, o que você falaria se você estivesse no corredor da morte, prestes a enfrentar a cadeira elétrica, igual aquele cara do filme? O que você falaria nos seus últimos momentos de vida? Quais seriam as palavras que você iria falar nesses últimos momentos, nessa situação de uma morte injusta, de uma condenação injusta? O que você falaria? Certamente você iria usar aqueles minutos para tentar convencer as pessoas que você é inocente.
Ou você iria pelo menos brigar ou maldizer aqueles executores. Afinal, eles estão executando alguém inocente. Você inocente. De alguma forma, você iria tentar se justificar ou espernear. Não é verdade? A gente iria ir para esse lado. Mas e Jesus? Jesus também foi condenado à morte. Por algo que ele não fez. Um inocente condenado à morte. Uma morte que não se usava cadeira elétrica, mas se usava um instrumento muito mais cruel, a cruz. A cruz era um instrumento, além de tortura, era um instrumento de morte que o Império Romano utilizava para os condenados à morte. Então imagina você nessa situação. Jesus passou por isso e Jesus emitiu algumas palavras, Jesus falou as chamadas últimas palavras de Jesus na cruz. Ao total foram 7 frases, onde ele, nessas frases, ele transmite a nós alguns conceitos importantíssimos em relação ao reino de Deus. E nós nessa noite, vamos abordar essas frases, quais foram as últimas palavras que Jesus disse, crucificado. Nós não conseguiremos abordar talvez as 7 palavras, as 7 frases, mas eu tenho certeza que algumas a gente conseguirá abordar devido ao tempo. Mas nessas palavras, nessas frases, estão contidos conceitos importantes para que, de alguma forma, esse conceito, essa nova visão que Jesus dá, possa nos ajudar hoje, com os nossos problemas, com a nossa vida hoje. Que são palavras que possam edificar a minha vida, a sua vida e também a vida da igreja. E a primeira frase, e a primeira palavra, o primeiro conceito que eu vou abordar, então eu vou abordar algumas frases, mas não vou colocar elas de forma cronológica, da maneira que elas foram faladas, mas eu vou estar dizendo, são frases que estão contidas nos 4 evangelhos, e a gente vai salpicar um pouquinho para a gente poder ver essas frases que Jesus emitiu. A primeira frase, o primeiro conceito que Jesus emite quando ele estava crucificado, está lá em Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 33. Lucas 23, verso 33. Amém? Esse primeiro conceito, essa primeira palavra, essa primeira frase, ela fala sobre perdão. Então a primeira frase, o primeiro conceito que nós vamos abordar é perdão. O que Jesus falou acerca de perdão quando estava crucificado? Em uma das suas últimas palavras, Jesus quis abordar a palavra perdão. 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Este é o conceito perdão. Jesus, em seu ministério, durante todo o seu ministério, ele ensinou, falou sobre perdão. Ele falou parábolas que a gente vai estudar acerca do perdão. Ensinou pessoas a perdoar. E no momento da sua crucificação, ele colocou em prática aquilo que ele havia ensinado. E como é difícil a gente colocar em prática alguns conceitos do reino. Como é difícil a gente conseguir executar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem entendimento, mas às vezes é muito difícil para nós, na nossa vida, com os nossos conceitos, com a nossa mentalidade, com os nossos sentimentos humanos, conseguir colocar isso em prática. É muito fácil a gente falar de perdão no Facebook.
A gente coloca lá, perdão é o amor de Deus na nossa vida. Olha que bonito. Coloca uns gifzinhos, umas estrelinhas, um fundo, posta. Lindo, maravilhoso. A gente sabe o conceito de perdão. Mas e quando a pessoa faz algo que te desagrada? Será que nós estamos dispostos a perdoar? Certamente, nós estamos mais propensos a condenar do que a perdoar. Jesus poderia gastar os seus minutos que ele tinha naquela cruz pedindo justiça, pedindo para que Deus haja naqueles homens que estão crucificando, que estão pregando seus pés e suas mãos. Mas Jesus diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E essa frase, ela é emitida naquele momento da história, mas ela ecoa durante toda a nossa história humana, chegando até nós, porque essa frase também é nossa, também é para nós. Pai, perdoa, porque eu, Claudinei, não sei o que estou fazendo, porque foi pelos meus pecados que ele foi crucificado. Aquela frase também é para mim. Aquela frase também é para você. Foi pelos seus pecados que ele enfrentou aquela morte, injustamente. E ele enfrentou. Aquela frase ecoou, e ecoa, e ecoará por toda a eternidade. Pai, perdoa, porque eu, Claudinei, não sei o que estou fazendo. Os meus pecados colocaram o Cristo na cruz. Como é difícil colocar o perdão em prática. Por que é difícil? Porque não é natural ao coração humano. Perdão não é algo que vem do seu coração. Perdão vem de Deus. É uma dádiva de Deus que nós fluímos através de nós. Nós somos um canal. É muito comum a gente escutar a certa frase: ah, mas eu ainda não estou sentindo que tenho que perdoá-lo. Ah, eu ainda não sinto no meu coração que tenho que perdoar. Eu ainda não estou preparado para perdoar. Ou mais, ele ou ela não merece o meu perdão. Amados, nunca você sentirá que tem que perdoar. Nunca. O seu coração não é natural que ele sinta perdão. Não é natural ao coração humano perdoar. Por isso é algo que vem de Deus. Se nós formos reter o perdão ao ponto de nós sentirmos em nosso coração que temos que perdoar, nós nunca perdoaremos. Se nós retemos o perdão a ponto da outra pessoa merecer esse perdão, nós nunca perdoaremos. O perdão, ele vem de Deus. Novamente repito, o perdão vem de Deus. O perdão não é natural ao coração humano. De uma certa forma, a gente tem alguns conceitos errados em relação ao perdão. O primeiro conceito errado é achar que perdão é um sentimento, como acabei de abordar. O segundo conceito errado do perdão é achar que a outra pessoa a qual nós estamos perdoando se beneficia. Como assim? Imagina que vamos pegar aqui o João fez algo para mim. Pisou no meu pé, tirou a cadeira na hora que eu fui sentar, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho que perdoar o João. Então o João, além
de me causar dano, eu ainda assim tenho que beneficiá-lo com o meu perdão. Isso é um conceito errado. Mas muitas vezes a gente entende que é isso. Você está presenteando, você está dando à pessoa, ao agressor, o seu perdão. É como se você estivesse beneficiando o seu agressor. Você é agredido, você passa por uma situação complicada, há então uma dívida aí para ser sanada, uma dívida entre você e o agressor, há essa ligação, porque houve uma ofensa, e essa ofensa deixa essa ligação, uma espécie de uma prisão, uma espécie de um aprisionamento entre você e seu agressor. E a maneira que você precisa perdoar dá a impressão de que você está beneficiando, você está dando um presente para esse agressor. Além de tudo, além dele agredir você, além de você sofrer, você ainda tem que presenteá-lo, beneficiá-lo com esse perdão, que é seu. Então dá a impressão de quem é beneficiado é quem? O agressor. Mas essa não é a lógica que Jesus nos ensina acerca do perdão. A lógica de Jesus é uma lógica totalmente inversa. A lógica de Jesus é: o maior beneficiado do perdão é você mesmo. O maior beneficiado do perdão é aquele que ouve, que sentiu o dano. Não é o agressor, é você mesmo. E como que a gente consegue entender esse conceito? Para entender esse conceito e ficar claro na nossa cabeça, a gente precisa encontrar uma chave, algo que nos ative esse conceito na nossa cabeça e deixa claro. Então, toda vez que Jesus queria transmitir um conceito muito complexo para nós, ele usava-se o quê? Parábolas. Então, toda vez que Jesus tinha que falar algo muito complexo, ele fazia isso através de parábolas. Para quê? Porque a gente pudesse ter entendimento. Então, há uma parábola que nós vamos ler, que está lá em Mateus 18, que vai fazer com que nós entendamos ou não? Entendamos. Existe essa palavra? Existe? Entendamos. Esse conceito. Que nós tenhamos compreensão desse conceito. Ficou legal, esse entendamos. Existe mesmo? Existe, Marcelo? Você falou que você é professor de português, existe? Confirmado. Mateus 18. Mateus 18, 23. Há uma parábola aí que Jesus ensina o conceito de perdão e ele vai ensinar também que a lógica é a inversa, que o maior beneficiado é a vítima e não o agressor. Porque senão, se fala a verdade, seria uma injustiça, né? Se o cara agride e ainda ele que é o beneficiado. É uma injustiça. É uma injustiça. E nosso Deus não é um Deus de injustiça, o nosso Deus é um Deus justo. Está lá, Mateus 18, 23, diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e, olha, veja bem, cancelou a dívida e o deixou ir.
Vamos prestar atenção aqui, ó. Ele cancelou a dívida. Ele não disse, não, vai lá, depois você me paga. Ele cancelou a dívida. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. A mesma frase que ele disse ao rei, né? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Olha os conceitos que estão implícitos nessa parábola. O texto aqui nessa versão, na NVI, ela não diz a quantidade, ela fala uma grande quantidade em prata. Mas em outras versões você vai ver a menção do valor exato, que é 10.000 talentos. Alguma versão de vocês, se tiver aí, essa versão, 10.000 talentos. 10.000 talentos é o equivalente a 200.000 denários. 10.000 talentos é equivalente a 200.000 denários. O que é um denário? Um denário era uma prata, era um dinheiro que era dado ao trabalhador por um dia de trabalho. Então, você trabalhava e você recebia um denário que era relativo a um dia trabalhado. Agora imagina vocês, quem está com a calculadora aberta aí? 200.000 denários. O ano tem quantos dias? Divide aí. 200.000 por 365. 547 anos. Então, se esse trabalhador, se esse servo tivesse que pagar, ele teria que trabalhar quantos anos? Mais de 500 anos. Seria possível para ele pagar essa dívida? Não. Uma pessoa vive no máximo aí, vamos colocar aí, até os seus 80, 100 anos. Mas chegou nos 80 já não trabalha mais, não tem nem saúde, né? Então a gente chega a essa conclusão, que essa dívida era uma dívida impagável. 200.000 denários a dívida dele foi perdoada. Mas ele fez questão de uma dívida de quanto? 100 denários. 200.000 para 100 denários, ele fez questão. Por causa dessa dívida de 100 denários, ele perdeu acesso ao cancelamento da dívida dele de 200.000 denários. Entenderam a lógica matemática? Então, quando você... E quem é esse rei aqui na parábola? Deus. Deus é o rei. E quem é o servo? Nós. Então nós temos uma dívida impagável para com Deus. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. E Deus nos cancela essa dívida. Porém, quando nós não perdoamos, quando nós não exercemos o perdão para com o nosso irmão, nós perdemos acesso a esse cancelamento dessa dívida impagável. Então, na verdade, a gente começa a entender que o perdão não é você com a outra pessoa, é você para com Deus. O perdão não tem a ver com você para com a outra pessoa, mas sim você com Deus. Quem é o maior beneficiado? Você. Outra situação que a gente vê nessa parábola. Aqui diz que
este servo, ele é lançado em uma prisão e ele é dado a torturadores até que ele pague essa dívida. Quando nós retemos o nosso perdão, lembra que eu falei que quando há uma ofensa, a gente fica conectado àquela pessoa? Ou, senão você teria perdoado. Se você tem esse perdão retido com a outra pessoa, você sempre está lembrando daquela situação. Correto? Então você fica conectado. Então ali, né, essa ofensa, ela se torna-se uma prisão espiritual. Ela se torna-se uma prisão. E nessa prisão, a palavra diz que há o quê? Torturadores. Abra-se uma brecha para que torturadores espirituais venham e trabalhem na sua mente, e trabalhem na sua vida, a ponto de você desenvolver doenças psicossomáticas. A ponto de você ficar angustiado, a ponto de você ficar deprimido. Tudo por quê? Por causa daquela prisão. Você fica preso naquela situação e você não consegue sair. Há uma prisão espiritual. Enquanto você não retém, enquanto você retém esse perdão, você fica preso naquela situação. Você fica exposto a entidades malignas que torturam, toda hora nos trazendo a lembrança, toda hora fazendo ou criando coisas até na nossa mente. Não é verdade? A gente não fica, às vezes, o problema é 10 centímetros, mas a gente vai formulando na nossa cabeça que aquilo lá fica tão grande, a ponto de ter quilômetros de distância. Por quê? Porque a gente fica remoendo aquilo lá. E toda hora vem e aquilo fica em você. E a outra pessoa? Talvez a outra pessoa a qual te agrediu, nem aí. Está vivendo a vida dela. E você preso nessa prisão espiritual. E você exposto a torturadores. Mas a palavra diz que quando você libera perdão, você é retirado dessa prisão. Você tem novamente acesso a esse cancelamento dessa dívida. Então você restitui você com Deus, e essa prisão espiritual é quebrada. Tudo isso com perdão. Tudo isso com perdão. Então quem é o maior beneficiário do perdão? Somos nós. O perdão tem a ver mais comigo e com Deus do que eu com a outra pessoa. Ah, Claudinei, mas e a outra pessoa? Ela me agrediu, ela fez errado, e aí? Amado, ela acabou de assinar uma duplicata com Deus. Da mesma maneira que você tem as suas para pagar, ele acabou de fazer mais uma. E quem vai fazer a justiça? É Deus. Porque a nossa justiça não é uma justiça boa. A nossa justiça, nós queremos que aquela pessoa sofra a mesma coisa, ou até mais do que nós sofremos. A justiça de Deus é uma justiça que leva ao arrependimento. A nossa justiça não. A nossa justiça é uma justiça que quer apenas que a pessoa sofra. Ela me fez sofrer, que ela sofra 3, 4, 10 vezes mais. Ela me arrancou o olho, eu quero arrancar os 2 olhos dela e os 2 pés. Não é assim? Não é assim? É assim. Mas a justiça de Deus é uma justiça que vai levar essa pessoa ao arrependimento. Ao arrependimento. Deus vai fazer justiça. Fique tranquilo. Nosso Deus não é um Deus injusto. Muito pelo contrário. Às vezes a gente vê essas novas teologias falando do Deus do amor e esquece que a outra asa do avião é da justiça.
Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justo. E Ele é justo para contigo e vai ser justo também para essa pessoa. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é o quê? Perdoar e deixar que Deus exerça a justiça na vida do agressor. Tomara que esse agressor, ele se arrependa dos seus pecados. E tenha essa dívida perdoada para com Deus. O segundo conceito está no livro de Mateus. Então, o primeiro conceito que nós estudamos agora é perdão. Jesus disse perdão em uma das suas últimas palavras. Qual é o outro conceito que Jesus quis nos transmitir nas suas últimas palavras? Está lá em Mateus, no capítulo de número 27, no versículo 46. Mateus 27, 46. Diz assim a palavra de Deus: Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? É estranho a gente falar de confiança numa frase que fala de abandono. Nós estamos falando de confiança. Mas Jesus está dizendo que Deus o abandonou. Fica um pouco estranho a gente falar isso, não parece? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Na hora da sua maior angústia, na hora que você está passando por uma situação que você nunca tinha vivenciado antes, a quem você recorre? Aquela pessoa que você tem mais confiança, não é verdade? Você vai gritar e bradar e gritar pelo nome de quem? Por aquela pessoa que você tem mais confiança na sua vida. Por isso que Jesus brada: Deus meu, por que me abandonastes? Nós podemos ver essa situação de maneira um pouco mais clara. Ela também é um cumprimento do Salmo de número 22. Vamos olhar lá, Salmo de número 22. E por que Jesus bradou que Deus o abandonou? Salmo de número 22, verso 1, que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Era Davi profetizando, porque a profecia ela tem muito disso, ela é o hoje, mas com implicações no futuro. O profeta, ele fala o agora. Davi estava realmente passando por essa situação, mas ele estava profetizando algo futuro, que era o próprio Jesus na cruz. Ele diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E mais à frente, diz assim, no verso 16: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Isso é o que Jesus estava sentindo na cruz. Isso era o que Jesus estava sentindo na cruz. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Isso é o que a gente acabou de ler. Mas veja por que ele diz
Porque ele clama ao Senhor e ele pede ajuda a Deus. Ele diz aqui, louvem-no, no verso 23. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Porque Jesus clamou, porque Jesus bradou, porque ele tinha certeza que Deus estava ouvindo o seu grito, o seu brado, a sua aflição. Havia uma confiança, havia um relacionamento, havia algo entre Jesus e Deus que também Jesus quer passar para nós. Ele pede que nós também tenhamos esse nível de relacionamento com Deus, a ponto de que nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições, nós saibamos para quem pedir socorro. E como está escrito na sua palavra, a gente pode até, no início da nossa angústia, achar que Deus nos abandonou. Mas Ele está conosco. Ele ouve o grito de socorro e logo vem. E logo vem. E o socorro logo vem. Então, esse conceito de confiança também está implícito o conceito de fé. Às vezes a gente entende que fé é nós acreditarmos. Então, fé, eu acredito. Eu tenho fé, eu acredito. Mas fé, ela está relacionada não com você acreditar, mas com você confiar. Por isso a palavra com fé. Confiança, com fé, confiar, com fé. Com fé, a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas porque você confia. Você não vê, mas você confia que há. Não tem a ver com o quanto você acredita em Jesus, mas o quanto você confia em Jesus. Isso é fé. Só que para haver confiança tem que haver o quê? Relacionamento. Você tem confiança em uma pessoa que você acabou de conhecer? Não deveria. Porque eu falo assim, tem algumas pessoas que têm, né? Entra aí e tal. Mas na maior casos, você não tem confiança nenhuma numa pessoa que você acabou de conhecer. Mas conforme você vai se relacionando, conforme você vai entendendo e se comunicando com essa pessoa, fazendo uma conexão com essa pessoa, o seu nível de relacionamento vai produzir um nível maior de confiança com essa pessoa. Assim é a nossa fé. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós criamos conexão com Deus, mais a nossa fé é acrescentada, mais a nossa fé é fortalecida. Porque nós sabemos que mesmo que vier um momento difícil, mesmo na nossa angústia, mesmo na nossa aflição, nós confiamos que o socorro vem. Isso é fé. É saber que o socorro vem. Por isso que Jesus clamou. Jesus não clamou porque ele estava se sentindo abandonado na cruz, mas Jesus clamou porque ele sabia a quem pedir socorro. A quem pedir socorro? Outro terceiro conceito. Então nós já falamos sobre perdão, nós já falamos sobre confiança. Terceiro conceito está no livro de João, no capítulo 19, do verso 26 ao 27. João 19, 26 ao 27. E esse terceiro conceito é o conceito do acolhimento. Acolhimento.
19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao seu discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus, crucificado, ele se preocupou com a sua mãe, olhou para ela, viu que ela, naquele momento, estaria desamparada. Alguns teólogos dizem que ali, naquele momento, José já estava morto, então ela estava viúva. E naquele momento, ela estaria sem o filho mais velho, aquele que traria as condições de sustento para ela. E ela estaria abandonada. E Jesus se preocupa com ela, e Jesus dá a ela um acolhimento através do seu discípulo amado. Então ele se preocupa com o acolhimento, da mesma maneira que ele se preocupou com a sua mãe, para que a sua mãe estivesse acolhida no meio da sua família espiritual, seu discípulo. Jesus também, como nosso irmão mais velho, ele se preocupa conosco, para que nós também sejamos acolhidos. E onde é esse local de acolhimento? Na família espiritual, na igreja. Então, qual é a minha oração? É que esta casa, especificamente, esse ministério denominado Cartas Vivas, ele seja esse local de acolhimento. Que você encontre acolhimento aqui nesta família espiritual. Talvez você possa não experimentar o maior luxo possível. As cadeiras desconfortáveis, talvez o ambiente ainda não totalmente propício. Mas nós queremos e nos esforçamos para que você se sinta acolhido. E que você saiba que essa casa está aberta para acolher você e a sua família. E assim nós oramos para que outras famílias e outras pessoas sintam esse acolhimento também nesta igreja, nessa casa. Então, o acolhimento, ele é o principal baluarte, o principal pilar de uma igreja. Acolher. Acolher o abatido, acolher o cansado, acolher o rejeitado, acolher aquele a qual ele pensa que não tem perdão para aquilo que ele fez. Acolher as pessoas que a sociedade estão colocando de lado. Isso é a igreja. Que a igreja seja ou deveria ser um local de acolhimento. E é isso que nós nos esforçamos quanto ministério, que esta casa seja um lugar de acolhimento. De que você possa vir e sentir-se acolhido. Que você possa vir e sentir que aqui é um local de fortalecimento, de cura espiritual, de edificação para você quanto pessoa e para você enquanto família. Que nós nos edificamos juntos, que nós estudamos a palavra junto, que nós oramos juntos, que nós choramos juntos, que nós rimos juntos. Enfim, que nós tenhamos comunhão com os outros. Esta é a minha oração. E eu espero que você sinta-se acolhido nessa casa. Espero também que as pessoas que aqui serão acrescentadas por Deus também sejam acolhidas nesta casa. E em último conceito, o horário é até 8h30, né? Está quase. O último conceito está lá em João 19, 28. E é o conceito da sede. (28) 28 diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede.
Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Eu gostaria de chamar a atenção a dois símbolos que estão presentes neste momento. O primeiro símbolo é o vinagre. O vinagre, ele faz referência ao Salmo de número 69. O Salmo de número 69, versos 21. Diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Então ele faz referência a essa profecia. E esse vinagre, ele simboliza os nossos pecados. Os nossos pecados. Ele tinha sede, mas deu a ele o vinagre. E tem um outro objeto aí neste momento, que é o isopo. O que é esse isopo? Caniço, em alguns lugares parece caniço de isopo. O que é caniço? Caniço é uma vara. Então eles prenderam vários. Esse isopo, ele é um arbusto. Ele é como se fosse mato mesmo. É um arbustinho. Ele cresce em vários lugares. Ele é compridinho. E nele, em volta dele, tem várias florzinhas, várias folhas. Então eles usavam essas varinhas, eles prendiam uma varinha na outra e faz um feixe. E esse feixe eles usam para fazer aspersão. Aspergiam. Então eles molhavam esse feixe na água ou no sangue e faziam aspersão. Então, para isso que se usava. E ele faz referência, lá em Êxodo 12, no verso 22, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então esse isopo, eles usaram para molhar no sangue do carneiro e passar como é que chama? Na batente da porta. Eles passaram isso com esse isopo. Por quê? Porque ao usarem isso em Jesus, o sangue de Jesus também ficou presente ali. Então é como se aquele sangue, fazia referência a algo futuro. Era uma profecia, era algo profético, um símbolo de algo que iria acontecer. Então aqui, esse símbolo era exatamente o que aconteceu na crucificação. Esse isopo que foi utilizado para levar a água até uma esponja, vinagre, até a boca de Jesus, ele manchado de sangue, com o sangue de Cristo. Ele foi utilizado para aspergir. E ele também ele foi utilizado por Moisés, está lá em Hebreus 9, quando diz assim: desculpa, deixa eu só pegar a referência aqui. Hebreus 9, 19. Quando diz assim: quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também a água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo
o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Então Moisés também, ao terminar de ler a lei, ao terminar de proclamar a lei, ele molha esse sopo no sangue de ovelhas e asperge tanto o livro como todos os utensílios usados no templo. Então o sangue, ele era o símbolo do próprio sangue de Jesus. Faz referência ao próprio sangue de Jesus, que foi totalmente derramado na cruz. E quando Jesus diz: tenho sede, se a gente... Eu não sei quem mais tem na área de saúde, tem a Lília, né? Mas é só para você entender, quando uma pessoa chega num posto, na emergência, e você vê ela muito pálida, e ela falando que ela está com muita sede, qual que é a primeira coisa que o médico vai entender, vai suspeitar? Que há uma hemorragia interna. Então a hemorragia, a perda do sangue, ela causa uma grande sede. Se você colocar no Google quais são os sinais de uma hemorragia, você vai ver grande sede. Então quando Jesus diz: tenho sede, Jesus está dizendo: todo o meu sangue foi derramado. Às vezes a gente tem um entendimento que o sangue de Cristo foi derramado na sua morte. Mas o sangue de Cristo foi derramado enquanto ele estava vivo. O sangue de Cristo foi derramado, foi vertido naquela cruz, com ele ainda vivo. Quando ele diz: tenho sede, e logo após ele fala: está consumado, ele está fazendo a mesma coisa que Moisés fez. Quando Moisés termina de ler a lei. Veja bem, Moisés termina de ler a lei, proclamar a lei, é que ele começa a aspergir. É a mesma coisa com Cristo. Toda a lei foi encerrada em Cristo. Toda a lei foi cumprida em Cristo. A lei foi totalmente cumprida em Cristo. E após o cumprimento da lei, o sangue dele purificou todos nós, todo o templo espiritual, que somos nós, a casa de Deus. Então, o sangue de Cristo, ele não foi algo que foi após a sua morte, que foi derramado após a sua morte, foi derramado com ele ainda consciente, vivo, até o último momento, onde ele não tinha mais forças. E ele diz: tenho sede. Mas também ele está dizendo nessa noite: tenho sede da tua alma. Tenho sede da tua alma. Foi por você. Foi pelos seus pecados. Mas além disso, para que você tenha vida, onde ele teve a morte. Para que você tenha justiça, onde ele teve injustiça. Para que a sua sede seja saciada, onde ele teve sede. Para que a sua fome seja saciada, através do corpo e sangue de Cristo. Jesus diz: eu tenho sede. Todo o sangue foi derramado. Todo o sangue de Cristo foi derramado. Para que nós tivéssemos o nosso templo, a nossa alma, o nosso espírito purificado e salvo. Que nós, então, entendamos todos esses conceitos. O conceito do perdão, o conceito da confiança, o conceito acolhimento. Claudinei, esquece mesmo. E o conceito da sede. Todos esses conceitos foram importantes, foram falados nos últimos momentos de Cristo.
E eles podem fazer a diferença na nossa vida. Se você tem dificuldade de perdoar, ore a Deus. Deus vai te ajudar. Se você tem dificuldade em acolher ou se sentir acolhido, ore a Deus. Que você vai ser colocado em um ambiente para que você tenha esse sentimento de acolhimento. E por isso eu quero terminar orando. Orando pela sua vida, orando pela sua casa, para que essa palavra de alguma maneira entre no seu coração e gere frutos, edifique de alguma maneira. Para aqueles que estão com dificuldade de perdoar, para aqueles que estão com dificuldade de entender o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo. E talvez, com isso, sentir-se abandonado. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor Jesus, entregamos esse culto, Pai amado, nas Tuas mãos, Pai amado, como sacrifício, Pai amado, agradável a Ti. Que o Senhor o receba, Pai amado, com um aroma agradável, Pai amado. Nós cantamos louvores a Ti, nós oramos, Senhor Jesus. Nós proclamamos a Tua palavra, Senhor Jesus, as Tuas últimas palavras na cruz, Pai. Receba, Senhor, esse culto, Pai amado, de adoração e reverência e temor, Pai amado, a Ti. Eu peço, Senhor Jesus, por essas pessoas, Pai amado, que estão neste momento, Pai amado, passando por situações, por aprisionamentos, Pai amado, por doenças até, Pai amado. Que a falta do perdão, Pai amado, ocasionou na vida dela. Que ela de alguma maneira, Senhor Jesus, entenda o tamanho do sacrifício do seu Filho, Pai. A injustiça que Ele sofreu, Pai amado, para que nós recebêssemos a sua justiça. Para que entenda, Pai amado, que o nosso perdão, Pai amado, é infinitamente menor, Pai amado, daquele perdão ao qual nós recebemos de Ti. Oh, Senhor Jesus, ajude-nos, Pai amado, a sermos, Pai amado, um canal, Senhor. Que nós possamos refletir, Pai amado, a imagem do Seu Filho Jesus Cristo aqui neste lugar, Pai amado. Que nós possamos exercer o perdão, assim como o Seu Filho pediu para que os Seus agressores fossem perdoados. Oh, Senhor Jesus, clamo a Ti, Pai amado, para aquelas pessoas, Pai amado, que estão passando por uma crise de confiança. Confiança em Ti. Oh, Senhor amado, que essas pessoas não se sintam abandonadas, mas que elas se sintam, Pai amados, acolhidas por Ti, sabendo, Pai amado, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não poupou a vida do Seu próprio Filho para nos entregar, Pai amado, para entregá-lo, Pai amado, como sacrifício acerca dos nossos pecados. Oh, Senhor Jesus, eleve o nível de confiança, Pai amado, daqueles a qual a sua fé está no momento abalada. Fortifique, Senhor, esse relacionamento. Que ela possa encontrar, Pai amado, confiança na Tua pessoa, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos também, Pai amado, por todos aqueles, Pai amado, que neste momento estão se sentindo desabrigados, desacolhidos de Ti. Que essas pessoas encontrem, Pai amado, um lugar, Pai amado, de abrigo, um lugar de aconchego, Pai amado, um lugar onde ela possa, Pai amado, rir, chorar, orar, edificar, junto com outros dos Teus filhos, Pai, em
encaminhe as pessoas, Pai amado. Assim como o Senhor, Pai amado, contou aquela parábola do samaritano, onde o Senhor, Pai amado, o levou, esse samaritano, para uma hospedaria. Oh, Senhor Jesus, que nós sejamos essa hospedaria, Pai amado. Que nós possamos cuidar, Pai amado, daqueles que o Senhor colocou sobre as nossas confianças, na certeza, Pai amado, de um dia o Senhor vir e restituir. Oh, Senhor Jesus, nós também pedimos por aqueles que têm sede, Pai amado, sede de Ti, uma sede, Pai amado, que não pode ser saciado com nada, a não ser, Pai amado, pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos por essas pessoas, Pai amado, para que elas tenham a sede saciadas, que nós também tenhamos a nossa sede saciadas em Ti, Pai amado. Sede do Teu Filho Jesus Cristo, sede da Tua Palavra, sede de estarmos junto de Ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos leve, Pai amado, para um nível de relacionamento a maior, Pai amado. Nós queremos, Pai amado, adentrar em águas profundas. Que o Senhor, Pai amado, segure em nossas mãos, Senhor Jesus, e nos leve, Pai amado, a águas mais profundas, a um nível de relacionamento mais alto contigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nos fortifique, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que quiserem se colocar de pé, para o nosso Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim.
sair daqui dessa noite com essas palavras gravadas no nosso coração, ou melhor, com esses conceitos gravados no nosso coração. Não é à toa que Jesus, nas suas últimas palavras, ele nos deixou implícito todos esses conceitos, que possa ser uma verdade, mas uma verdade praticada nas nossas vidas. Amém? Temos algum recado? Bom, seguimos com a nossa construção. Estamos já com as obras bem adiantadas, já estamos na fase final dos acabamentos. Queria mais uma vez agradecer a todos aqueles que de alguma forma nos ajudaram, seja financeiramente, seja doando algum tipo de material, seja doando a sua mão de obra, o seu esforço literalmente físico, né? Nós tivemos lá esses dias a limpeza e vamos ter outra, tá? Já vamos se preparando aí porque vai ter outra. Dessa vez vai estar mais, né? Mais tranquilo. Tá? A gente demitiu aqueles... Oi? Dessa vez já é para mudar. Amém? Amém. Já estamos aí com os nossos dias contados, vamos dizer assim. E no futuro já bem próximo mesmo, a gente vai estar no nosso tempo próprio, para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Temos ali o código do nosso Pix, tá? Aqueles que desejarem, os dizimistas, os ofertantes, aproveitando aqui desde já e agradecendo a todos vocês, tá? Pelos dízimos, pelas ofertas. E igreja é assim, a gente se conscientizar de que dízimo e oferta é você devolver parte daquilo que Deus permitiu chegasse até as suas mãos. Muitas pessoas falam a gente pagar o dízimo, a gente não está pagando nada, né? O preço para a nossa vida já foi pago lá na cruz. A gente está devolvendo, restituindo a Deus parte daquilo que Ele permitiu que chegasse até as nossas mãos, porque sabemos que tudo provém dEle. Amém? Então ali está o código do nosso Pix, caso vocês queiram dizimar, ofertar, alguma oferta espontânea para a finalização da nossa obra, fiquem à vontade. E no mais, uma boa semana para todos, que Deus os abençoe. Vamos na paz, com a palavra de Deus gravada no nosso coração. Amém? Mais algum? Amém. Boa semana. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.